Continuando, nós vamos agora para o artigo 295 do Código Civil. O artigo 295 estabelece o seguinte: na cessão por título oneroso, ou seja, aquela cessão do crédito que é remunerada, que tem remuneração, o cedente, que é o credor originário, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Então aqui a gente precisa fazer uma diferenciação daquilo que eu falei inicialmente, das duas possibilidades de cessão de crédito. Cessão de crédito pró-soluto, que é aquela em que o cedente, que é o credor originário, não tem responsabilidade pela solvência do devedor, e a cessão pró-solvendo, em que o cedente, que é o credor originário, tem responsabilidade pela solvência do devedor. Solvência, nós já vimos que é a capacidade econômica patrimonial de uma pessoa poder pagar os seus bens. É quando ela tem mais patrimônio ativo do que passivo. Então, se o juiz declarar que uma pessoa é insolvente, é porque ela não tem condições de honrar os seus compromissos, porque o seu patrimônio é menor do que a quantidade de débitos que você tem. Então nós vimos esses dois tipos de cessão. A cessão pró-soluto, que é a regra geral, ou seja, o cedente não tem responsabilidade perante a solvência do devedor, e a cessão de crédito pró-solvendo, em que o cedente, que é o credor originário, tem responsabilidade pela solvência, pela capacidade do devedor. Aqui no 295, nós estamos tratando de outro tipo de responsabilidade. É a responsabilidade pela existência do crédito, ou seja, pela própria existência do título obrigacional que gerou aquele crédito. Então, no artigo 295, o que é que ele está dizendo? Nas cessões onerosas, nas cessões de crédito onerosas, ou seja, aquelas que têm remuneração, o cedente sempre vai ser responsável pela existência do crédito, tá? Porque, por exemplo, se o devedor já pagou aquela dívida, o crédito não existe mais, porque já foi pago. Se aquele crédito prescreveu, então aquele crédito não existe mais, porque não pode ser exigido judicialmente. Se houve decadência, então já fulminou o próprio direito material. Então, o cedente, nesse caso, nas cessões de crédito onerosas, aquelas que têm remuneração, ele fica responsável perante o cessionário, que é o novo credor, pela existência do crédito. Tá? Pela existência do crédito. Já nas cessões gratuitas, ou seja, aquelas em que não há remuneração, né? Aquelas que não têm remuneração, o credor originário, que é o cedente, ele só vai ter responsabilidade pela existência do crédito se houver má-fé. Se ele, por exemplo, fez a cessão de crédito dele para outra pessoa, para um novo credor, para o cessionário, sabendo que aquela dívida já não mais existia, que aquele crédito não mais existia. Então, o cedente ele só vai ter responsabilidade nas cessões gratuitas, naquelas que não são onerosas, se ele tiver praticado a má-fé. Se a cessão de crédito ela não for gratuita, ela for onerosa, com remuneração, como acontece nos contratos de factoring, o cedente fica responsável perante o cessionário pela responsabilidade, pela existência do crédito em si. Então é importante vocês se aterem a essa diferenciação. Responsabilidade pela existência do crédito ou do débito, que é isso que o artigo 295 está tratando, que é a responsabilidade pela própria existência do título obrigacional que gerou as obrigações, pela existência da dívida, pela existência do contrato, pela existência do crédito, e, em paralelo, a responsabilidade pela solvência do devedor. Tá? Então é isso que está dizendo o artigo 295. Em seguinte,